Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez, nesse vídeo, a gente vai continuar nossa explicação sobre função exponencial, tá? Só que a gente vai trabalhar mais especificamente com o gráfico. Então, para você que não está lembrado, uma função exponencial são funções do tipo f, deixa eu colocar outra cor aqui. Então, só para lembrar, o tipo que vai de R em R, então domínio real contra domínio reais sem o zero, tá? São essas funções tais que são da forma a elevado a x, certo? Então, a elevado a x igual a f de x, tá? Com esse a, gente, sendo diferente de 1, tá? A maior do que zero e A diferente de 1. Lá no vídeo, eu expliquei o porquê dessas condições, tá? No vídeo anterior. Então, tipo, para entender bem esse vídeo, tem que assistir o anterior. Então, um A maior do que zero e A diferente de 1. Tá certo? A gente explicou essas condições. Essa aqui é uma função exponencial. Agora, vamos observar, gente... Vamos pensar um pouco sobre o gráfico de uma função exponencial. Quando que uma função exponencial ela é crescente, então a gente vai pensar primeiro em aspectos como raízes. Será que funções exponenciais têm raízes? Então a gente vai pensar aspectos dessa forma. Vamos pensar crescimento. Então, tipo, quando uma função exponencial ela vai ser crescente. Quando uma função exponencial vai ser decrescente. Então, a gente vai olhar uma função exponencial crescente e quando uma função exponencial é decrescente. Será que ela pode ser constante? Será que tipo, uma função constante pode ser considerada exponencial? Daí são perguntas que a gente vai responder nesse vídeo aqui, tá? Então, a primeira pergunta, eu acho que eu devo ter dito alguma coisa antes, né? A questão das raízes. Funções exponenciais têm raízes? Tem valores que... Então, a gente está olhando uma função exponencial na forma mais básica dela, dessa forma aqui, tá? Sem nada acrescentando, é uma função exponencial dessa forma. Será que ela vai ter raízes? Então, a gente vai olhar. O que é uma raiz? A raiz são os valores em que f de x é igual a zero, tá? Então, quais são os valores em que f de x é zero? Então, o que a gente vai pegar? Para a gente pensar em raiz, vamos pensar no exemplo. Então, no caso, eu vou ter uma f de x igual a 3 elevado a x, certo? Então, vamos olhar. Quando 3 elevado a x vai ser igual a zero? Quando que isso vai acontecer? É possível que isso aconteça? Então, o menor valor que eu poderia pensar aqui, não o menor, né? Mas um valor negativo. Lembra lá na propriedade de potência, quando eu tenho 3 elevado a menos 1? O que é? É 1/3. Então, se for x a menos 1, isso aqui vai ficar no denominador. Isso que muda. Se for 0, x0, 3 elevado a 0, é igual a 1. Propriedade de potência. Então, gente, isso aqui não é possível. Então, quando a gente olha para a função exponencial definida dessa forma, ela não vai ter raiz, tá? Não tem raiz, então quer dizer que ela não vai cruzar o eixo x, tá? Quando a gente vai olhar para o gráfico dela. Então, ela não tem raiz. Se eu fosse olhar para qualquer base que eu colocasse aqui, não ia ter um valor de x que ia fazer aquilo zerar, tá certo? Então, eu estou olhando uma função exponencial da forma mais simples. Quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês vão estudar mais formas dela, tá? Então, no caso, quando eu vou somar algum número na frente, aqui a gente vai estudar ela na forma mais simplificada, que é essa aqui. Nessa forma que eu defini que a gente está trabalhando, ela não tem raiz, tá certo? Então, a gente vai olhar a função exponencial dessa forma.
Agora vamos observar quando que uma função exponencial ela é crescente, decrescente e se ela pode ser constante. Já nessa observação das raízes, a gente já olha que constante ela não pode ser, tá? Por quê? Já pela condição que o A tem que ser diferente de 1, a única forma de ela ser constante é se a base dela fosse 1. Porque se eu, quando a base é 1, qualquer número que eu multiplico, né, vai dar 1, né, que eu elevo. Então, por exemplo, se eu tivesse 1 elevado a 2, é 1. 1 elevado a 3 é 1. Tá? Então, no caso, aqui de qualquer valor ia ser 1. Tá? Então, como a base não pode ser 1, ela não pode ser constante. Tá? Aqui não ia ser função exponencial, mas ia ser a função constante. Então, vamos olhar agora características de crescimento e decrescimento dela. Né? Então, eu vou mudar a tela aqui, nossa perspectiva para o GeoGebra. Tá? Então, vamos colocar aqui. Então, vamos observar como é que é o gráfico da função exponencial. Isso lá no outro vídeo eu mostrei um pouco como é que é a questão do gráfico, né, para vocês. Mas vamos observar aqui como é que é esse gráfico. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a x, o mais básico, dessa forma. Então, a gente tem o gráfico da função exponencial. Percebe que quando eu substituo x igual a 0, o resultado vai dar 1. Então, a função exponencial, ela cruza o eixo y no ponto 1, tá? Isso em qualquer base que eu coloque, tá certo? Então, observa, essa função exponencial, a partir do momento que eu vou crescendo x, o que vai acontecendo com o y? Ó, ele vai crescendo também. Então, a partir do momento que eu vou crescendo x, ele vai crescendo o y. Então, uma função exponencial com a base dessa forma, então, por exemplo, se eu tivesse uma 6 elevado a x, ela também ia ser crescente, tá? Ó, ia ser crescente dessa forma, tá certo? Uma outra característica importante do gráfico que a gente pode observar, ó, o que acontece aqui, ó? Aqui parece que ela está encostando no eixo X, tá? Mas, na verdade, gente, ela nunca vai encostar, tá certo? Ó, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, ela nunca vai encostar. Ela vai, tipo, indo com mais e mais infinito, né? Aqui nesse eixo, mas ela nunca encosta. É o que a gente chama de assíntota, tá? Assíntota horizontal, tá? Quando é esse fenômeno aqui que acontece com o gráfico da exponencial. Então, aqui ele vai crescendo. Tá certo? Crescendo. Agora, vamos observar um gráfico dessa forma aqui. Sobre 2, tá? Elevado a x. Ó, o que acontece com esse gráfico? Ele meio que virou ao contrário do outro que a gente tinha, certo? Tá ao contrário. Então, ó, a partir do momento que eu vou crescendo x, ó, que eu vou indo pro mais infinito, o que vai acontecendo? O gráfico vai diminuindo, tá? Então, aqui é a mesma coisa que acontecia com o gráfico da primeira, 2 elevado a x, acontece também com a 1 sobre 2 elevado a x. Esse gráfico, ele vai indo até mais infinito, mas ele nunca chega no zero, tá? Então, esse gráfico, ele nunca encosta no zero. É uma assíntota horizontal também, que a gente chama aqui, tá? Ele nunca vai encostar. Então, ó, esse gráfico aqui é decrescente, tá certo? E se a gente fosse olhar 1 sobre 3, por exemplo, elevado a x, epa, deixa eu multiplicar aqui, 1 dividido por 3, só que esse valor, opa, eu colocar aqui certinho, 1 dividido por 3, isso tudo elevado a x, ó, acontece, gente, exatamente a mesma coisa, tá? Cadê? Acontece exatamente a mesma coisa, ó. O que acontece com o gráfico? Ele também é decrescente. A partir do momento que eu vou
aumentando o valor de x, né? Ele vai diminuindo o valor de y, tá? Com essas observações, vocês podem brincar com vários gráficos. Pega o gráfico numa fração, 1 sobre alguma coisa, 1 sobre 4, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre raio de 2, enfim. Pega o gráfico dessas frações aqui elevado a x e pega um gráfico de um número inteiro elevado a x, né? Número natural, né? E o que vê a diferença deles? Quando esse número ele é maior, vamos dizer assim, ele é maior do que 1, né? Então, a gente vai ter um gráfico que é crescente, tá? Que a gente pegou aqui o maior aqui, tá? Quando a gente tem um valor que está entre 0 e 1, esse gráfico ele decresce. Então, o que a gente vai ter de conclusão aqui, né? O que a gente pode concluir em questão de crescimento e decrescimento de uma função exponencial, tá? Então, tipo, se a gente for olhar crescimento e decrescimento de uma função exponencial, o que acontece? Quando a gente tem a base e essa base ela for maior do que 1, então no caso ali na base genérica é A, quando A for maior do que 1, então eu vou ter que F é crescente, tá certo? Quando A está entre 0 e 1, então eu escrevo dessa forma quando eu quero um A entre 0 e 1, que no caso é o caso do meio, do 1/3, tá? São números entre 0 e 1. Tá? Eu vou ter que F é decrescente. Opa. Decrescente. Então, basicamente, gente, a discussão de função exponencial que a gente vai ter vai ser essa, tá? Então, ter essas ideias básicas da função exponencial, tá certo? Vocês vão estudar isso um pouco mais no terceiro ano, tá? Um pouco até mais aprofundado do que a gente está vendo aqui, essa visão de funções, tá? Mas aqui a gente trouxe a ideia básica da função exponencial nessa forma mais simples, tá? Então, basicamente, são essas as ideias que vocês vão precisar saber aí da função exponencial, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.